O ex-atleta Igor Eduardo Cabral, que deu 61 socos em sua namorada, disse ter sido agredido por agentes penais na cadeia pública de Noracimas, em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte. Nós não chegamos a contar as fraturas, mas eu posso dizer que tinha fraturas na mandíbula, esse osso móvel, na altura da cabeça da mandíbula, ali nos lados. Nós tínhamos fraturas na maçã do rosto, que é o osso malar, o osso digomático. Nós tínhamos fratura no maxilar superior. Nós tínhamos também um detalhe no trauma nasal, uma fratura nasal mais discreta, sem um deslocamento. E tudo isso culminou na necessidade de dar uma redução, que a gente chama de redução e fixação com vários parafusos em determinadas regiões. Algumas regiões, como eu falei, tiveram realmente dificuldade na... Secretaria da Administração Penitenciária disse ter recebido denúncia de violação à integridade física. Em nota divulgada, a SEAP afirmou que a agressão teria sido praticada por policiais penais de plantão. A Coordenadoria da Administração Penitenciária e a Ouvidoria do Sistema Penitenciário se deslocaram para a unidade prisional com o objetivo de averiguar os fatos e acompanhar o interno para registro de ocorrência na Delegacia de Plantão da Polícia Civil e exame de corpo de delito no Instituto Técnico Científico de Perícia, diz a nota da SEAP. Igor foi levado à Delegacia de Plantão, onde registrou o boletim de ocorrência. A defesa dele, porém, diz que não foi acionada e que não teve acesso ao cliente ou à denúncia. O homem disse que foi colocado sozinho em cela, algemado e nu, e agredido por policiais penais. Segundo o boletim de ocorrência ao qual o site Via Certa teve acesso, as autoridades teriam desferido murros, chutes e cotoveladas, além de terem usado spray de pimenta contra ele. Igor ainda narrou que policiais teriam dito que ele chegou no inferno e ameaçado envenenar sua refeição. Ainda na versão do preso, ele teria recebido um lençol e orientação para estar. O homem foi transferido para a cadeia pública ontem, após a defesa pedir cela individual. O advogado de Cabral, Carlos Almeida, disse que o objetivo era preservar a vida e integridade física do cliente. Antes, ele estava detido em um presídio em Parnamirim com outros 6 presos. No momento ela ainda está em recuperação. Ela está ainda se recuperando da anestesia, por um procedimento de realização da anestesia geral, né? E, na verdade, a gente espera que esse retorno da função seja lento, né, mas progressivo. Como o tipo do trauma foi um trauma muito acima do que a gente realmente recebe com esse tipo de situação, de agressão, a gente realmente acredita que ela vai precisar de algum tempo para se reabilitar. A gente vai estar acompanhando, né? Não menos que 30 dias. Dieta pastosa? Dieta pastosa, dieta líquida inicialmente, certo? E apesar dessas dificuldades que eu anotei para vocês, a gente conseguiu uma fixação boa no lado oposto da fratura mais evidente. Isso vai ajudar também o lado que estava mais complicado. Então, como o osso da maxila ele tinha uma situação que ele estava totalmente imóvel, então a fixação do lado vai ajudar bastante a recuperação do lado oposto. Que mulheres teriam enviado e-mails, mais de 1000 e-mails, né? Para o agressor que desferiu mais de 60 socos na namorada no elevador em Natal. E aí a gente achou que era mentira, Fábio. Achando que aquilo podia se tratar de uma fake news, ou enfim, né? Aquelas coisas que rolam na internet mesmo, notícia falsa. Procurar depois. Eu nem precisei nem procurar muito, porque todos os sites foram dando. E é verdade. O caso do influencer Igor Cabral, acusado de espancar brutalmente uma mulher com mais de 60 socos, ganhou uma reviravolta tão perturbadora quanto o próprio crime. Após a repercussão de um vídeo íntimo vazado, em que ele aparece fazendo amor com outro homem, o EMOF recebeu impressionantes 1.542 e-mails
de mulheres interessadas em manter contato com o agressor. Os pedidos, em sua maioria, vieram em tom romântico e afetivo. Algumas se diziam encantadas, outras ofereciam apoio emocional. E muitas declaravam que ele merece amor e compreensão. Há ainda quem tenha pedido ajuda para visitar Igor ou se comunicar diretamente com ele, demonstrando o que especialistas já classificam como hibristofilia, o transtorno que define a atração por criminosos, especialmente os mais violentos. O fenômeno, apesar de parecer absurdo, não é novo. Casos semelhantes já ocorreram com assassinos em série e agressores notórios. O que chama a atenção neste episódio é a rapidez com que Igor se tornou alvo desse tipo de fetiche, em meio a uma grave acusação de violência contra uma mulher, registrada em vídeo e amplamente divulgada. A romantização de criminosos não é apenas um desvio psicológico, mas um sintoma social perigoso. Em tempos de culto à imagem e redes sociais, o que se vê é a transformação de um agressor em objeto de desejo, mesmo após provas públicas de comportamento brutal. Enquanto a vítima do ataque tenta se recuperar emocional e fisicamente, o agressor recebe palavras de carinho, propostas de namoro e até declarações de amor. O caso escancara um lado doentio da relação entre fama, crime e desejo, onde o algoz vira ídolo e a violência é esquecida em nome de um falso afeto. O Igor Cabral, acusado de agredir de forma brutal a namorada, foi uma tentativa de homicídio. Tentou matar. Em um elevador em Natal, no Rio Grande do Norte, recebeu mais de 1.500 e-mails enviados por mulheres interessadas em manter contato romântico com ele. Isso não é romance, isso não é apoio, é o reflexo de uma sociedade doente, é verdade. A deputada federal Silvia Alves, do União Brasil, fez uma postagem nas suas redes sociais e falou sobre o caso e trouxe dizendo que as mensagens que surgiram com mais força após o vazamento de um vídeo íntimo desse agressor, pedidos de apoio emocional e até proposta de visita a ele na cadeia vieram à tona. E especialistas chamam isso de hibristofilia, um transtorno em que pessoas sentem atração por indivíduos que cometem crimes, especialmente os violentos. Rapaz, para o mundo que eu quero descer, eu não sei nem pra onde, mas eu vou descer, porque eu acho que eu já tô na sucursal do inferno. Eu não consigo. Eu já tô lá, meu irmão. Não tem a menor condição de comentar isso, né? De achar que isso é, no mínimo, aceitável, né? Ou que a sanidade mental dessas mulheres está normal, porque realmente é complicado. O caso Igor Cabral, que deu 60 socos na namorada e recebeu mais de 1.000 e-mails de fãs apaixonadas. Ou como esquecer, por exemplo, o caso Charles Manson, que casou na cadeia. Ou até a glamorização do relacionamento entre o Coringa e a Arlequina. Hoje eu vim falar um pouco sobre esse tipo de relacionamento e o perfil de mulheres que se apaixonam por psicopatas, baseado em neurociência e nesse livro Mulheres que Amam Psicopatas. A Sandra Brown, ela explica que mulheres que tendem a ter esse comportamento são mulheres viciadas em intensidade, onde elas provavelmente foram negligenciadas na infância, onde elas confundem amor com caos, trauma com amor, porque elas tiveram provavelmente uma figura masculina violenta em suas vidas. O sistema nervoso dessas mulheres trabalha de forma diferente, associando essa dor com amor, fazendo com que o cérebro vicie em adrenalina e dopamina, e isso os psicopatas sabem muito bem fazer liberar no cérebro da mulher, fazendo com que o psicopata se torne familiar e ela confunda frio na barriga com paixão. Todas elas têm a fantasia da redenção, como se o amor delas pudesse salvar um homem quebrado. Quase todas apresentam a síndrome da salvadora, que elas acreditam que possam ser a heroína da narrativa. Elas têm necessidade da validação externa, e quem melhor para farejar isso e entregar isso do que um psicopata ou um narcisista. Aqui novamente entra a validação que elas procuram, como se por elas serem escolhidas por um monstro seria uma prova de alto valor. Nesse livro, a Sandra traça um perfil de mulheres que provavelmente se apaixonariam por um psicopata. Elas tendem a ter alta empatia, acreditando que podem curar os outros. Elas apresentam uma idealização romântica, acreditando que o amor vence tudo, inclusive a maldade. Elas apresentam baixa desconfiança nas pessoas, não acreditando que as pessoas possam ser mal por natureza. E elas tendem a ter mais tolerância à dor emocional do que outras mulheres, aceitando mais abuso. Resumindo, elas não se apaixonam pelo homem real.
elas sim são condicionadas a chamar violência de amor. Essas mulheres, elas não são e nem estão loucas, elas só são mais predispostas ao apego traumático. Isso é muito sério. Se você está passando por algo parecido com isso, busque ajuda. Então a gente vai conversar com a vítima aqui que preferiu não se identificar e nós vamos respeitar esse momento, inclusive, que está bem debilitada. Estou aqui ao lado dela. E eu queria saber que você me contasse, primeiramente, como é que você está. Eu sei que fisicamente você está bem debilitada, mas também o que está passando pela cabeça agora? Quem era essa pessoa? Agora é o momento que eu tô pensando em me reerguer, né? E me recuperar para poder seguir minha vida, bem longe dele. E era uma pessoa que eu me relacionava já há 2 anos, há quase 2 anos. Era meu namorado e nós tínhamos convívio familiar. Estávamos sempre juntos, tudo que a gente fazia junto. E foi uma grande decepção. E eu já esperava que ele não fosse a pessoa mais calma do mundo, mas também não esperava que ele fosse capaz disso. Ele já tinha tido algum tipo de atitude que demonstrasse que ele poderia chegar a esse ponto? A esse ponto não, ele já havia me empurrado antes, já havia cometido muita violência psicológica, isso era muito constante. Em rede social ele já chegou a me expor e a falar exatamente o contrário do que era. Ele me culpava pelas coisas que ele fazia e me tratava de uma maneira muito rude na frente de todo mundo, isso nunca foi um segredo. Mas eu não pensava que isso poderia ser um atentado contra a minha vida. Como a gente viu pelas imagens, né, a gente até comentei aqui antes nas imagens, você não teve nenhum tipo de reação. Me explica o que foi que aconteceu, o que é que aconteceu naquele elevador. Nós estávamos no salão de festa, lá na área da piscina do condomínio que eu moro, e ele ficou irritado porque eu mesma mostrei uma mensagem do meu celular para ele, e aí ele ficou irritado com essa mensagem, disse que eu estava traindo ele, jogou meu celular na piscina. E depois eu saí de perto justamente já para evitar algum tipo, um conflito maior, né? E tinha um amigo nosso em comum lá, conosco na área da piscina. Eu fui até os banquinhos que ficam perto do bloco e vi que ele estava passando. E para dentro no bloco. Aí eu fui atrás dele, ele entrou por um elevador, eu entrei por outro. Quando chegou lá em cima eu encontrei com ele e eu percebi que ele estava muito agressivo. Ele saiu de um elevador, foi pro que eu tava e ele disse pra eu sair pra abrir a porta pra que ele pegasse as coisas dele. E eu disse que não ia sair porque eu vi que ele estava muito agressivo e que se ele não se acalmasse eu não ia sair porque eu tava temendo que ele fizesse alguma coisa. E no corredor não tem câmera. Aí eu não fui. E ele ficou insistindo para que eu saísse. Eu não saí porque eu já pensei que pudesse acontecer alguma coisa mais violenta. Alguma coisa violenta, de fato, né? Aí eu não saí e ele se irritou porque eu não saí e disse que eu ia morrer e começou a me bater. A gente viu nas imagens também que em algum momento ele te levanta. Como foi? O que ele falava enquanto a gente não consegue ter áudio? O que ele falava enquanto estava fazendo aquela atitude? Eu não consigo lembrar. Eu não apaguei, mas eu também não estava consciente o suficiente para me lembrar o que ele falou naquele momento. Falando aqui em nome peço que você fale, né, em nome de várias mulheres que já passaram por essa situação, para que identifique até mesmo os sinais, né? Você, como você mesmo falou, você jamais imaginou que fosse passar por uma situação dessa. Eu acho que nenhuma mulher imagina passar por uma situação como essa que você vem passando agora. Mas que sentimento fica agora? De não ignorar nenhum sinal, porque ele já havia mostrado sinais que ele não era a pessoa mais calma do mundo, mas é o que eu falei, mas eu também não achava que chegaria até o ponto. Mas de não deixar de ficar em alerta para nenhum sinal e a qualquer sinal realmente ir embora e não voltar mais. Que nosso relacionamento foi de muitas idas e vindas, mas diante de tais sinais não voltar mais. A gente queria saber também a situação dele nesse momento, né? Você sabe que você está em situação de vulnerabilidade, né? Ele está preso ainda? O que é que você sabe sobre esse lado da história? Sim, ele está preso. A juíza que fez a audiência de custódia não conseguiu ver o vídeo todo que está sendo vinculado nas redes sociais. Ela não teve estômago para ver o vídeo todo e deixou ele preso. Acho que é preventiva que chama. Ele continua preso depois da audiência de custódia.
Eu sei que você teve um relacionamento com ele, mas o que você espera que seja feito? Eu espero que ele pague por tudo que ele fez e que nenhuma mulher passe novamente, nem nas mãos dele, nem de nenhum outro homem. Por isso que eu passei, porque a minha vida está parada. Eu tinha começado a trabalhar, tinha uma semana, e eu parei toda a minha vida por causa disso. Pois é, Papinha, são essas as informações. Como eu falei, a vítima, né, que preferiu não se identificar, ela ainda está muito debilitada, ela está apresentando muitos hematomas, e o sentimento é esse. O sentimento dela, eu acredito que é de todas as mulheres que estão nos assistindo agora, e todos os seres humanos que estão nos assistindo agora, é de impunidade, né? E que ele possa realmente, como ela mesma falou, como ela mesma solicitou, que ele possa permanecer preso e pague por este crime, por essa tentativa de feminicídio que ele cometeu. Um homem que será identificado nesta reportagem com o nome fictício de Leandro procurou o em off para revelar que viveu um relacionamento secreto com Igor por cerca de 8 meses. Segundo ele, a relação era mantida com discrição absoluta, por exigência do ex-atleta. Leandro contou que durante o período em que estiveram juntos, ajudava Igor financeiramente com frequência. Ele dizia que estava sem trabalho, com dificuldades. Eu ajudava porque gostava dele, mas ele sempre teve medo de se assumir, revelou. A vítima do relacionamento secreto afirma que decidiu falar agora por indignação após ver as imagens das agressões cometidas por Igor contra a ex-namorada. A pessoa que eu conheci era instável, mas nunca imaginei algo tão monstruoso, desabafou. Além do relato de Leandro, a mulher trans, Alessia Vitória, já havia exposto conversas íntimas com Igor, chamando-o de hipócrita e afirmando que ele a procurava com frequência. Mais um hétero do lar que adora chupar um pé, escreveu ela nas redes sociais. Pouco depois, um vídeo atribuído a Igor circulou no Twitter, no qual ele aparece em clima íntimo com outro homem. A semelhança levantou ainda mais questionamentos sobre a conduta oculta do ex-jogador. Com a exposição do caso, vários outros homens também relataram ter tido envolvimentos amorosos com Igor Cabral, reforçando um possível padrão de relações sigilosas. A revelação expõe mais uma camada de hipocrisia de um homem que, ao mesmo tempo em que mantinha comportamentos violentos contra mulheres, também escondia sua verdadeira sexualidade. Igor segue preso e indiciado por tentativa de feminicídio, e o caso segue em investigação. Efeito de medicamentos, agora ela está indo com mais frequência no ambulatório para fazer as avaliações necessárias para o pré-operatório. Os bucomaxilas que estão acompanhando ela, que é a equipe do Onofre Lopes, eles estão acompanhando a evolução do edema e fazendo os exames pré-operatórios. Mas assim, no mais, a orientação que ela tem é de, por enquanto, não dar entrevista, porque quando ela começa a falar, a mandíbula dói bastante, né? Que ela quebrou os ossos da face do lado da agressão, né? Esses ossos aqui e os do começo da mandíbula também. Então, estão quebrados. São esses ossos que ela vai precisar reconstituir, vai fazer essa reconstituição facial. Exatamente. O nome do procedimento é osteossíntese, que justamente é isso, né? Reconstrução. Vai reconstruir esses ossos quebrados. E ela ainda não fez essa cirurgia por que motivo? Porque ela está ainda muito inchada, né? Ela foi encaminhada para casa, para tratamento medicamentoso. Ambiente hospitalar, o risco de infecção é maior para um edema, né? Então, a preocupação era a alimentação. Então, ela está em dieta líquido-pastosa. Está consciente, não teve dano neurológico. Graças a Deus. Isso. Aí ela está acompanhando e está tendo paciência com o processo, né? Até conseguir fazer a cirurgia. Está processando tudo, na verdade. Ela já passou a gente falou com a delegada disse que já ouviu a vítima, né? Ela já passou por uma primeira avaliação no ITEP, ela já fez esse primeiro exame de corpo de delito, não é isso? Na verdade, quando aconteceu no sábado, né, que eu estava no politrauma com ela não tinha condições de ir até a delegacia, tanto que eu iria até a delegacia fazer o boletim de ocorrência. Mas os agentes da DEAN se dirigiram até lá e pegaram a primeira anamnese médica, que foi a primeira avaliação, e pegaram o depoimento dela por escrito, né, como já está na internet.
E passado isso, as provas médicas, os exames de imagem, tudo isso que o hospital cedeu para os peritos e para a polícia, foi suficiente até ela ter condições de se dirigir para fazer o corpo de delito. Ela já fez a primeira parte, mas nem o médico legista do corpo de delito conseguiu concluir o nível das lesões e fechar um relatório completo, né? Ela vai precisar novamente passar por corpo de delito. Então vocês estão fazendo o máximo, né? Estão cobrindo ela de amor, estão cuidando dela na medida do possível. Mas as pessoas também podem ajudar, né, Danúbia? Podem sim, né? A princípio, não era a intenção. A rede de apoio que foi criada com os amigos, nós estávamos nos responsabilizando também, mas aí perante tudo isso ter sido exposto, as pessoas começaram a querer ajudar, né? Então, assim, agradeço muito em nome das nossas amigas que estão se revezando para cuidar dela. Agradecemos muito a solidariedade de todo mundo, a acolhida, as mensagens de apoio. Eu acho que quando acontece uma tragédia desse tipo, é mais realmente para mostrar à sociedade, né, que a gente precisa ser unida. A mulher tem que ajudar a outra mulher, tem que acolher e principalmente encorajar mulheres que passam por violência nesse nível. A gente já viu que depois da exposição do caso de Juliana, outras mulheres estão vindo denunciar, né, agressores, e para causar uma grande reflexão na sociedade de como a mulher é tratada, do que ela merece de verdade, da questão desumana, e jamais normalizar violência em qualquer nível que seja. Qualquer situação ela pode ser resolvida de outra forma. Quando as pessoas perguntam, a gente diz que ela faria isso por mim também, por outras pessoas, né? Então, graças a Deus, como o caso dela foi muito emergente, assim, ela teve esse acesso, né, esse acompanhamento pré-cirúrgico muito rápido pela gravidade também, coisa que às vezes a gente não vê acontecer, né, em outros casos, mas fisicamente, né, se Deus quiser, tudo vai ser restabelecido. Agora é curar a ferida emocional, por isso que é tão importante apoiar mulheres que passam por situações assim, existir políticas públicas que acolham a mulher numa situação de vulnerabilidade, e a reflexão social, que eu acho que é o que o mais relevante agora. E que deixa aí de legado, apesar dessa violência, apesar de toda essa tragédia. Eu vou deixar aqui o Pix, que inclusive é o telefone da Danúbia, né, para que as pessoas que queiram ajudar ainda possam ajudar. Existe uma vaquinha, né? Então é por esse Pix que você pode ajudar, que é o 849-9809-1158. Vou repetir, 849-9809-1158. Só contribuam, só ajude por esse Pix, porque infelizmente tem canalhas aí, bandidos, criminosos, que a gente sabe que não valem nada, que estão querendo se aproveitar, né, dessa situação tão difícil. Não ajudem, a não ser que seja por esse Pix. Quer ajudar de alguma forma a vítima? Ajude por esse Pix. O nome é Danúbia Carla Oliveira. Essa é a vaquinha oficial. O procedimento para a reconstrução dos ossos da face de Juliana Soares foi realizado no Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal. Ela recebeu mais de 60 socos do namorado. Agora é o momento que eu estou pensando em me reerguer, né? E me recuperar para poder seguir minha vida bem longe dele. Segundo Danúbia, melhor amiga da jovem, correu tudo bem na intervenção. E o estado de saúde dela é estável, tomou morfina após o processo cirúrgico, está impossibilitada de falar até ordens dos cirurgiões que a operaram. A cirurgia, chamada osteossíntese, foi feita por uma equipe multidisciplinar que incluiu anestesistas, cirurgiões dentistas, traumatologistas e profissionais de enfermagem. Em nota, o hospital informou que a intervenção foi feita de forma segura e que a paciente permanece internada na unidade sob cuidados pós-operatórios com previsão de alta conforme a evolução clínica. Segundo Danúbia, Juliana está traumatizada com toda a brutalidade que sofreu. Mas ela já estaria vivendo há algum tempo um relacionamento abusivo. Igor Cabral seria muito ciumento e possessivo. O relacionamento dela com o Igor Cabral tinha 2 anos e 1 mês. Idas e vindas.
eles terminavam muito, era uma instabilidade muito grande. Ele tem um perfil clássico de narcisista, porém ele sempre se negava a procurar ajuda psicológica, a buscar entender o motivo dos comportamentos dele. E ele sempre dava um jeito de manipular a Juliana e de fazê-la se sentir muito culpada por coisas que ele mesmo fazia, né? Ele já havia me empurrado antes, já havia cometido muita violência psicológica, isso era muito constante. O agressor continua preso preventivamente em uma cadeia pública da Grande Natal. Antes da cirurgia, bombeiras militares do Rio Grande do Norte foram dar apoio a Juliana. Um tipo de crime que tira a dignidade e a autoestima da mulher. Viver em um relacionamento abusivo naturalmente faz com que as vítimas se sintam anuladas. Mas quando a violência física chega ao extremo de desfigurar o rosto, elas pedem a própria identidade. E nem sempre é possível, com a reconstrução facial, devolver o mesmo semblante de antes. Ela pode ter tido algumas perdas ósseas por causa desse trauma, pode ter tido alguns cortes importantes que na hora das suturas não se consiga aproximar tanto as bordas, então talvez ela tenha algumas sequelas permanentes. Segundo o especialista nesse tipo de cirurgia, o processo de reconstrução da face é feito em etapas. Primeiro acontece a reconstrução óssea para recuperar funções como falar, comer e respirar. Nessa fase são colocadas placas de titânio para a junção das áreas quebradas. Só depois da cicatrização é que as cirurgias estéticas são realizadas. Várias especialidades da área da saúde vão ter que atuar. Então pode entrar a dermatologia, cirurgia plástica, a odontologia com reconstruções dentárias, implantes, a cirurgia estética dentária para reconstruir partes de dentes perdidos. Então tem muita coisa envolvida para poder devolver a mais normalidade para ela. De acordo com os últimos dados divulgados, em média a cada 17 horas, uma mulher é morta em razão do gênero nos 9 estados brasileiros monitorados pela Rede de Observatórios da Segurança. 70% dos crimes foram cometidos por parceiros ou ex-companheiros. Marciane também carrega marcas da violência doméstica que sofreu. Ela teve 40% do corpo queimado pelo ex-marido, inclusive o rosto. 7 anos depois do crime, ela ainda terá que passar por cirurgias de reparação. Apesar das limitações físicas, Marciane valoriza, acima de tudo, estar viva. Eu olho no espelho e vejo a Marciane de antes. Bonita, linda, sorridente, incrível, maravilhosa. Ela foi ferida. Borraram a imagem dela, mas não borraram a alma dela. Força, força, Marciane. Olha, esse ex-jogador de basquete, preso por agredir a namorada, foi transferido de unidade prisional. A defesa queria uma cela isolada, mas o pedido foi negado. Igor Eduardo Pereira Cabral está na cadeia pública de Norá Simas, em Ceará-Mirim, na Grande Natal. A unidade não tem celas individuais, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte. O detento foi colocado numa ala de segurança para manter a estabilidade da unidade. Alguns de vocês estão perguntando se eu conhecia o Igor Cabral, e sim, eu conhecia ele por Coxinha, inclusive, que era o apelido que os colegas de quadra davam ali, mas eu vou desde já deixar claro que o que eu vou falar aqui vai além do caso que aconteceu, e é uma preocupação futura para o que a gente pode usar disso como lição e como benefício para a sociedade, por mais difícil que seja falar de um caso como esse, tá? Primeiro de tudo, é inacreditável o tamanho da atrocidade que ele conseguiu realizar, porque eu vi o resultado que aconteceu com essa menina e isso nem deveria ter sido exposto em zelo à imagem da vítima. Então, por favor, evitem de estar expondo a imagem dela, porque ela é a pessoa que mais sofreu e vai continuar sofrendo caso isso aconteça. O que vocês devem fazer, no mínimo, é divulgar esse Pix de ajuda para ela. E não comemorem agora, porque 15 mil reais não é nada em relação ao trauma que ela passou e a tudo que ela vai ter que passar para poder se recuperar disso, que talvez ela realmente nem consiga. Foi uma das maiores barbaridades que já aconteceram no Brasil, pelo menos registradas, e realmente é muito difícil falar disso. Só que a construção para chegar nesse momento é o que todo mundo tem que dar atenção agora.
Coxinha foi um cara que nunca arrumou uma briga dentro de quadra, pra vocês terem ideia. E eu tenho vários outros colegas que já passaram por isso várias vezes. Ou seja, talvez ele fosse uma das pessoas mais improváveis de alguém apontar e dizer que um dia ele bateria numa mulher. E como é que aquele monstro se construiu, o que vocês conhecem agora? Há mais ou menos uns 10 anos atrás, ele começou a não entender o que era a vida dele. Ele se perdeu do propósito dele, que deveria ter sido se tornar um dos melhores jogadores de basquete que o Brasil já viu, mas ele partiu para um mundo onde a mentalidade dele era voltada para eu tenho que curtir agora e experimentar o que eu tiver que experimentar agora, porque lá na frente eu vou ter que trabalhar e não vou ter mais tempo para isso. Isso foram palavras dele para uma ex-namorada que era próxima a gente, e ela acabou desabafando isso. Esse foi um dos motivos pelo qual ela terminou, porque ela não queria seguir nessa vida. Pouco tempo depois eu encontrei com ele em uma festa e perguntei o porquê que ele tinha desistido da carreira profissional no basquete. E aí ele me relatou que quando foi jogar pela seleção brasileira na China, ele sofreu muito bullying do pessoal e tudo mais, e eu acredito que ele me contou um pouco menos do que realmente aconteceu. Sendo que tudo isso ele estava tentando descontar em curtição, em companhias que talvez nem tivessem ajudando tanto, e eu acho que eu poderia ver de longe ali 1 ou 2 amigos que realmente estavam do lado dele para todas as horas. E ainda assim todo mundo achava legal conhecer o cara porque ele era popular e tudo mais, mas poucos realmente estavam do lado se importando em tentar curar essas dores que ele não conseguia. E no final das contas, quando um monstro começa a se construir, chega num ponto que ele não volta mais atrás. O que essa menina passou, agora o que vocês viram, foi só a última página do filme de terror que ela viveu. Porque se ela passou 2 anos com ele, talvez a violência psicológica que ela vivia no dia a dia tenha travado ela para muitas coisas, inclusive para se livrar de um problema que ela já conseguia ver se construindo e acabou não conseguindo. Em nenhum momento você deve culpar a vítima, porque essa trava psicológica não é uma escolha voluntária. São coisas que você realmente acredita que o melhor está para acontecer e sempre vai poder perdoar, sempre vai poder melhorar, e no final das contas acontece algo que é incontrolável. A culpa é sempre da pessoa que provocou aquela situação, que de fato agora ele teria que pagar por todos os erros, sendo que é algo impagável o que aconteceu. Então, o que é que eu quero deixar de reflexão com essa história toda? Você que está começando a ir para a festa, a conhecer coisas novas e principalmente começar a usar drogas que você não conhece, saiba que isso pode ser uma parte do seu futuro, porque a falta de controle emocional acaba com a sua vida e de todos que estão ao seu redor. Por quem eu mais sinto hoje em dia é, primeiro, por Ju, que foi a pessoa que mais sofreu, segundo, pelo filho dele, que vai carregar isso pro resto da vida, terceiro, pela mãe, pelo pai, pelos familiares mais próximos, quarto, por todos os colegas de quadra, assim como eu, que tinham ele como ídolo e depositaram as esperanças que um dia ele poderia ser uma grande representatividade para nós, e infelizmente a história foi totalmente inversa. Então, se você tem algum amigo que tá... Não tem ninguém sensibilizado com você. Tá todo mundo horrorizado. Estamos falando de 35 segundos. O que você fez com essa moça em 35 segundos? Que ódio é esse que você tinha dessa menina? Da onde que vem? E agora com um papo que é autista e que tem claustrofobia. O que tem a ver você ser autista com você desconfigurar o rosto de uma pessoa? Tá todo... Assim, não se preocupe, porque a sociedade já julgou esse crime. A justiça ainda não. Mas a sociedade tem um veredito. E neste veredito, você é culpado, e eu acho que você já deve saber o que acontece na prisão com quem comete esse tipo de delito. A gente ouve por conversa de corredor o que acontece, né? Nessas horas, a lei lá de dentro é melhor que a lei daqui de fora, é muito melhor. Ela é mais justa, Nessas horas ela é muito mais justa. A não ser que você tenha um pistolão muito bom pra te manter em isolamento pra sempre. Porque caso você não consiga se manter em isolamento pra sempre, essa conta vai chegar. E eu vou te falar, não é descabido. Não é injusto. O que você fez com essa moça é de uma brutalidade. Mas que ódio que é esse que você tinha dessa menina?
Você já imaginou, gente? 35 segundos. Que isso? Isso aqui é de uma selvageria. Não dá pra entender isso aqui. Não tem como você racionalizar. Foram 35 segundos de agressão e mais de 60 socos na cabeça de uma mulher. No final, ele levantou essa mulher do chão e olhou na cara dela, o rosto que ele desfigurou. A vítima está com várias fraturas na face. Não dá para mostrar a foto de tão chocante. E ele chamou isso de crise de ciúmes. Vamos dar o nome completo. Igor Eduardo Pereira Cabral. É o covarde que tentou matar a namorada. Se essa brutalidade não for suficiente para mantê-lo preso até a condenação, se ele for solto para responder em liberdade, será um escárnio com toda a sociedade. E parabéns ao porteiro, que agiu com coragem, rapidez e chamou a polícia. Basta um safanão, um empurrão, um tapa, qualquer agressão contra a mulher é caso de polícia. E para esse covarde, só cabe a pena máxima.